E recentemente fiz a prova do OBMEP na escola. E graças às aulas aqui do Babimem, consegui fazer essa questão, que provavelmente era a questão mais difícil da prova. Boa tarde, eu me chamo Johnny, estudo na UNI e faço a distância. Então, lê aí a questão. A 3, né? Um número natural é ser espalhado quando não tem dois números algarismos 7 seguidos em uma representação decimal. Por exemplo, 345, 2071, 72.347 são seta espalhados, enquanto 277.304 e 777 não são. Aí a questão número A ele fala o seguinte: quantos são os números seta espalhados de dois algarismos? Então ele... Você trava a língua. Só um comentário, uma coisa que a gente se diverte muito lá no comitê de prova do OBMEP é arrumando esses nomes aí para os números, etc. Eu não tinha nem lido a questão. Obviamente esses nomes aí não são assim, Não é uma coisa natural. nomes da literatura matemática, né? Passaram assim. Sete espalhado, sete espalhados, o número 7 espalhado seria o número que não tem 7 consecutivos. Né? Então, a primeira pergunta ele pede quantos são os números 7 espalhados De dois algarismos. Esse é um caso mais simples, porque basta você ver quantos são. É um raciocínio destrutivo nesse caso, mas eu acho que vale a pena ser feito. Porque se você tem de 10 até 99, você tem um total de 99 menos 10 mais 1, 90 números de dois algarismos, dos quais o único que não é seta espalhado é o 77. Então, dos 90, exceto esse, 90 menos 1. 89 seta espalhados de dois algarismos. Perfeito? Na letra B... É a PAD que vai fazer? O que ele pergunta na B? Quantos são os números seta espalhados de 3 algarismos? Quantos são os de 3 algarismos? Bom, nesse eu também vou seguir um raciocínio destrutivo. Eu vou pensar em todos os números de 3 algarismos. Você tem de 100 até 999. Aí você pode construir quantos números são. Você fazer 9, exceto 0, 10 e 10. 900. Ou fazer a mesma coisa que fez aqui. 999 menos 100 mais 1. E pensar quantos são os não 7 espalhados de 3 algarismos. Não 7 espalhados, tem 7 juntos. Que não tem os 7 juntos. Ou seja, quais tem 7 juntos? Você tem o 777, que é um deles. E você só tem mais dois tipos de configurações possíveis, que são 2 7 no início ou 2 7 no final. Esse último número não pode ser o 7, senão eu vou contar esse daqui de novo. Então aqui eu tenho 9 opções. Ou seja, 9 números não 7 espalhados que começam com 2 7. Aqui eu não posso ter nem o 7 para não repetir esse aqui e nem o 0. Então 8 opções. Então ou ele é assim, ou assim, ou assim. Então somando 18. E mesma coisa, o raciocínio destrutivo. Então você tem 900 números no total, dos quais 18 não são 7 espalhados. Então 900 menos 18, 882 7 espalhados de 3 algarismos. Aí na letra C, a letra C ela é uma dica para a letra D. Que ela sugere, o problema pede algo que sugere uma recorrência. Então, acho que a questão dele que pede a fórmula de recorrência do problema ficaria muito mais difícil se não houvesse essa dica na C. Ele pede
Quantos são os números espalhados de 4 algarismos, nos quais os algarismos das unidades não é 7? Quantos são os números espalhados de 4 algarismos? Aí repete, no caso. Quantos são os 7 espalhados de 4 algarismos? Ele pergunta aqui. Primeiro, que terminam, né, com 7. Nos quais os algarismos das unidades não é 7. São duas perguntas, né? Quantos são os números 7 espalhados de 4 algarismos? Nos casos, o algarismo das unidades não é 7, tá? Vamos começar por esse. 7 espalhados de 4 algarismos. E esse cara aqui tem que ser diferente de 7. Não. É o das unidades, né? Perdão. Esse aqui tem que ser diferente de 7. Então, se esse número é diferente de 7, quantas opções eu tenho? 9 opções. Então, 9 aqui. 9 aqui. E a ideia é perceber que se para esse número de 4 algarismos ser o número 7 espalhado, esses 3 primeiros números aqui tem que ser um número 7 espalhado de 3 algarismos. Então, quantas opções eu tenho para colocar aqui? A quantidade de 7 espalhados de 3 algarismos. Se eu colocar qualquer uma dessas 882 configurações aqui, basta eu colocar um número diferente de 7, que eu garanto que esse vai ser um número 7 espalhado. Então, eu teria 882. Eu anotei aqui esse valor. 7938, né? Essa é a quantidade de 7 espalhados que não terminam em 7. A próxima pergunta é: quantos 7 espalhados de 4 algarismos terminam em 7? Ou seja, obrigatoriamente possuem o 7 nas unidades. Então, você fixando o 7 nas unidades, é possível perceber que para ele ser um número 7 espalhado, esse cara não vai poder ser 7. Eu já tenho um 7 aqui. Eu vou colocar o 7, ele deixa de ser 7 espalhado. Então aqui tem que ser diferente de 7, logo 9 opções. E aqui, o que eu vou ter que colocar aqui? Um 7 espalhado de 2 algarismos. Que nós sabemos são 89 7 espalhados de 2 algarismos. Então tem 89 opções para cá. Ficaria 89 combinados com qualquer um dos 9 algarismos diferentes de 7, que vai dar 801. Então, muitas pessoas estavam tentando construir o problema sem usar a recorrência, sem usar os resultados anteriores. Mas acho que até uma galera conseguiu fazer assim. Mas esse raciocínio facilita para a letra B. Porque você tem que perceber que essas duas configurações esgotam todas as configurações possíveis para 4 algarismos. Então, o número 7 espalhado de 4 algarismos, ou ele termina em 7, ou ele não termina em 7. Você não tem uma terceira opção, você também não tem a interseção. Logo, essas duas configurações esgotam as possibilidades. Então, se ele perguntasse quantos são os 7 espalhados de 4 algarismos, que ele não chega a perguntar, mas se perguntasse era só somar esses dois. E a ideia, na letra D, ele vai pedir, em função, você fala, seja N a quantidade de números espalhados de N algarismos. Expresse a N em função de a N menos 1 e a N menos 2 para N maior ou igual a 3. Então ele quer escrever a N, que é a quantidade de 7 espalhados com N algarismos, Isso. em função a N menos 1 e a N menos 2. para N maior ou igual a 3. Isso, para N maior ou igual a 3. Bom, pela letra C, a gente consegue perceber
que para você formar um número 7 espalhado, no caso de 4 algarismos, você pode separar os que terminam em 7 e não terminam em 7. Os que terminam em 7 vão ser dados em função da quantidade de 7 espalhados com n menos 1 algarismos. E os que não terminam em 7 vão ser dados em função da quantidade de 7 espalhados com 2 algarismos. Então você tem sempre 9 vezes, porque você vai poder colocar no último qualquer valor diferente de 7, então você tem 9 vezes o número de 7 espalhados com um algarismo a menos. Então você tem 9 vezes a n menos 1. Isso representa os que não terminam em 7. E basta você somar com os números que terminam em 7, que vão ser 9 vezes o número de 7 espalhados com n menos 2 algarismos. Essa soma vai dar o total de 7 espalhados com n algarismos, porque aqui seriam, não terminam em 7, e aqui terminados em 7.